Meus irmãos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos inspire em clima de muita paz e tranquilidade, que as reflexões de hoje possam de fato ser libertadoras em nossas vidas. Hoje eu vim para vender um livro, na verdade, né? O livro Libertação. Tem aí muito de nada. A ideia, meus irmãos, hoje, como é a proposta aqui da Casa do Caminho, é que os livros da série Nosso Lar venham sendo tratados, na verdade, né? Apresentados. Não temos em nenhum momento a ilusão de exaurir um livro desse e convenhamos que se nós transformássemos cada capítulo dos 20 capítulos desse livro em temática, haveríamos de ainda encher o ano todinho de conversa sobre ele. É um livro bastante rico. Ele realmente revolucionou muitas perspectivas do movimento espírita, não só a respeito da doutrina, como é a proposta de André Luiz, mas especialmente nas atividades chamadas obsessões. E ele também faz um mergulho muito interessante a respeito do perispírito, e como nós trabalhamos ao longo de todo o estudo da mediunidade, espargindo um pouquinho aqui na palestra pública, e especialmente no ESD, o perispírito é aquele corpo somático, bioplasmático, aquele que envolve o espírito, é o corpo espiritual, ou seja, é aquele que os médiuns veem quando vê alguém desencarnado, aquela roupinha, aquele corpo, é o que nós chamamos do perispírito. Então esse livro ele faz um tratado bastante interessante sobre ele. Mas também não trazemos a proposta da gente contar o livro como um todo, porque é realmente um livro bastante complexo, são várias histórias que se entrecruzam nesse livro. A ideia é realmente a gente pincelar algumas coisas, e eu trouxe algumas ideias que eu os convido para, quando for ler o livro, prestar atenção. E ir a mais do que isso, naturalmente, e além do que eu estou colocando, porque realmente foi um pouco desesperador pensar algumas coisas para o livro, porque era muita coisa e a gente só teria uma hora, mas dá para a gente começar a trabalhar. Essas são algumas capas que o livro teve, inclusive essa foi a primeira capa de 1949 do livro. Outros aí online, essa amarelinha particularmente que é a que eu tenho, e essa é a nova capa da FEB, depois que ela renovou o seu parque editorial, terceirizou, e agora eles deram uma roupagem nova no livro. Antes da gente iniciar de fato sobre o livro, vamos falar o que é o livro mesmo e o que é que ele significou dentro da história nossa do movimento espírita. Primeiro que esse livro foi lançado em 1949. Ele é o 37º livro que veio através das habilidades psicográficas de Chico Xavier, mas é o 6º livro da série Nosso Lar. Consideremos que Nosso Lar, o primeiro livro dessa série, né, de 13 livros, ele nasceu lá em 1944. Então, de 44 a 49, houve ainda 5 livros, que alguns eu sei que já foram tratados aqui. E é importante a gente considerar que a série Nosso Lar, ela também reflete um amadurecimento, não só do médium, porque nessa época Chico Xavier tinha 39 anos, convenhamos, era bastante jovem, especialmente ainda na atividade mediúnica, especialmente para as responsabilidades que lhes cabiam, sempre foram muito intensas, mas também uma evolução do próprio espírito André Luiz, como a gente percebe em toda a história. Nós vamos ver lá em Nosso Lar toda a história dele, os primeiros vislumbres de espiritualidade, onde ele começa a despertar os seus valores, lá nessa cidade espiritual chamada Nosso Lar, ao ponto de no final ele ser aclamado como cidadão legítimo de Nosso Lar, porque acendeu as fagulhas da espiritualidade, avançou um pouquinho. Não vamos considerar que esse livro está dizendo que André Luiz agora que despertou, porque um espírito que agora que desperta não abraçaria uma responsabilidade como foi a dele, de tamanho impacto. Então consideremos que André Luiz já devia ter suas virtudes, suas capacidades de inteligência realmente bastante aguçada, e sua capacidade também de traduzir esse olhar sobre a perspectiva espiritual para todos nós aqui que ainda nos encontramos na nossa conchinha. Então, André Luiz, ainda que lá no livro diga, por exemplo, que André Luiz passou 8 anos no umbral, se nós olharmos lá o prefácio do livro Nosso Lar, nós vamos ver que Emmanuel avisa que ele, no que se refere à identidade dele, ele ia alterar tudo, porque ele precisava se apagar para que a obra de fato fosse enaltecida, e ainda à época ainda existiam algumas pessoas ligadas a ele que estavam encarnadas. Então nós não temos de fato o dado real de que ele passou 8 anos, não sei, mas isso é pouco relevante.
A ideia é que em nosso lar nós vamos ver André Luiz tendo esse primeiro despertar. Mais tarde nós vamos ver ele Os Mensageiros, e a gente começa a perceber que ele agora ele já é dotado de alguns conhecimentos mais profundos de espiritualidade, à luz do espiritismo inclusive. Ele começa a acompanhar algumas atividades fora de nosso lar. É o momento onde, se em nosso lar ele estava cheio e se esvazia, é em Um Mensageiro que ele começa agora a se encher de um sentido novo, de um olhar realmente mais espiritualizado sobre tudo. Mais tarde a gente vai ver no livro seguinte, dos Mensageiros, Os Missionários da Luz, onde aí a gente começa a perceber que André Luiz faz uma trajetória vertical. Ele começa a ter contato com as manifestações mais sublimes, como do espírito Aulus, um espírito de tão elevado, ele não tinha mais nem forma humana. Então a gente começa a perceber que ele faz um voo, começa a perceber o grande panorama da espiritualidade superior. Depois ele vai ver também em Obreiros da Vida Eterna o grande trabalho da espiritualidade interagindo constantemente com todos nós. Nós vamos ver no mundo maior esse panorama que ele faz de uma outra reflexão que ele faz sobre realmente a relação com o mundo espiritual e a Terra. E agora no livro Libertação, que é o 6º, a gente vê que ele faz um mergulho, porque ele vai trabalhar agora inclusive a perspectiva das regiões de sofrimento, não aquelas que ele transitou, chamado umbral, mas ele agora vai mergulhar em regiões de profundo sofrimento, aquilo que talvez a gente chamasse de trevas, ou que outros irmãos nossos de outras convicções religiosas chamaria talvez de inferno, porque ele vai lá, de fato, à casa do capeta. Ele vai conhecer algumas pessoas que não eram só obsessores, eles eram chefes dos obsessores. Então ele nos traz, de fato, um outro elemento para a discussão, faz com que a gente perceba que as teias da obsessão ela é muito mais complexa. Então isso é muito curioso. É importante considerar ainda que ainda em 1949, Chico, a FEB lançou ainda 4 livros, porque o livro, embora ele tenha sido lançado em 49, nós vamos ver registros desse livro já sendo escrito lá em 48. Tá? 48, 49, gente, 5 anos, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, o início da era atômica. Então o mundo ainda estava tentando entender o que aconteceu, teve há pouco tempo a bomba de Hiroshima e Nagasaki, então o mundo ainda estava num momento realmente bastante complicado, quando ele veio trazer essa proposta. Nesse mesmo ano ele traz, a FEB ainda lança, então o livro Voltei, um livro fabuloso, especialmente para todos nós trabalhadores espíritas, do irmão Jacó, onde ele traz a história de alguém que era dialogador de reunião mediúnica e se vê num plano espiritual sem luz nenhuma, muito curioso para a gente refletir. Ele inicia a série que a gente chama a série Fonte Viva, a série Pão Nosso, aquele monte de livrinho que a gente lê, como hoje foi lido Pão Nosso. Ele caminhou o primeiro livro através de Emmanuel, através dele, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, fabuloso também. Ele também traz um outro livro de Neio Lúcio, que ele já tinha escrito vários outros livros, que é o livro Alvorada Cristã, também muito bom livro, e o livro Libertação, que é o que nós estamos trabalhando. Esse livro é importante também considerar que ele teve um impacto muito grande no movimento espírita. Chico Xavier, trocando cartas com Vantuílio de Freitas, e analisado por Sueli Caldas Schubert, lá no livro Testemunhos de Chico Xavier, um livro hoje que a gente não conhece, não vê rodando com muita facilidade, mas de vez em quando pesquisando a gente vai encontrar. É um livro onde Sueli vai analisar cartas que Chico e Vantuílio de Freitas, o então presidente da federação, trocaram naquela época. E é curiosíssimo, porque lá, por exemplo, vai ter uma carta entre Chico e Vantuílio, eles discutindo qual seria o título dessa obra, porque ainda não estava certo, porque Emmanuel queria que o nome fosse Sendas Libertadoras, mas Emmanuel, muito democrático, queria ouvir a opinião do grupo a respeito de qual o título do livro, que no final virou Libertação. Lá também nós vamos ver Chico Xavier falando do torvelinho de perseguições que ele também sofria, fruto dessas novas informações que ele trazia. Então existiam grupos, como ainda existe hoje, alguns, por exemplo, que defendem que tudo isso é mistificação. Então Chico Xavier recebia cartas, que quando eram fraternais dizia que ele era louco. Imagina as que não eram fraternais. Então ele passava por um momento realmente bastante turbulento, certamente se não fosse o apoio naquela época da própria federação, como Vantuílio e mais tarde depois como o Dr. Manuel Quintão, se ele não tivesse segurado, vamos dizer assim, a situação,
talvez nenhum desses livros tivesse sido publicado. Tamanho era a dificuldade, porque o que André Luiz nos traz é uma perspectiva que a codificação fala, mas ele se aprofunda. Então, Kardec vai falar de mundos espirituais. Aí André Luiz vem dizer, são cidades mesmo. E aí ele vem falar então desse panorama que para a gente é uma coisa nova, que faz com que a gente tenha, obrigatoriamente tendo que redefinir todo o nosso conceito do que a gente traz de forma muito atávica do que é o céu. Aquele céu de delícia, ele diz, olha, realmente é bonito, mas lá tem trabalho, lá tem intensos trabalhos de renovação. Lá o inferno existe, mas não é daquele onde existe uma figura satânica indefinidamente ligada ao mal, não. Existe o inferno criado por um conjunto de pessoas que ela trazem profundos sofrimentos de culpa, de ciúme, de tantos outros problemas de orgulho e egoísmo, que quando junta, elas criam um ambiente bastante conturbado, que pode chamar de inferno, se pode chamar de tântalo, ou o nome que a gente quiser dar. Mas esse livro realmente provocou grandes discussões no movimento espírita na época. A gente só vai ver outro livro da série André Luiz sendo lançado 5 anos depois, em 1954, que foi o livro Entre o Céu e a Terra. Nesse ínter, Chico Xavier escreveu ainda, ou melhor, foi o psicógrafo, o médium psicógrafo, ainda de 13 outros livros, incluindo Ave Cristo, um dos grandes romances históricos nosso através de Emmanuel. Então, ambientado a respeito da dificuldade que era na época, lembremos que Chico Xavier nessa época também trabalhava, então ele chegava às 7 da manhã, como a fazenda era longe, ele ficava também para o almoço, saía às 5 da tarde, chegava em casa, isso ele dizia em entrevista, que ele ia então fazer um lanche, que era um chá. Tomava um chá e começava a psicografia, que ia até às 2 da manhã, 1h30. Terminava a psicografia, ele não tinha muito dinheiro, o papel ainda era muito caro naquela época, então quando ele terminava de psicografar, ele datilografava tudo para não perder e depois ia apagar todas as folhas para poder reutilizar a folhinha no outro dia. Ele ia dormir por volta das 4 da manhã, às 7 acordava para continuar o trabalho. Receber livro mediúnico não é brincadeira. Tá? Então, quando a gente vê hoje o movimento espírita sendo encharcado de obras absolutamente ridículas, inclusive, a gente realmente tem que se preocupar muito. E é lamentável como a gente ainda dá dinheiro, inclusive, para essas obras. Porque se esse pessoal quebrasse, pelo menos a gente não ia ter mais esse negócio do que a gente tem hoje. Livros sérios, livros ligados, de fato, à codificação, que passaram por análise, porque esse livro de Chico Xavier não era chegar lá e ir direto para a gráfica, não. Eram analisados severamente, a ponto, inclusive, de uma dessas cartas, eles discutiram se deveria manter um termo que André Luiz tinha utilizado, porque queriam modificar o termo. E aí, numa discussão entre Vantuil, Chico, Ismael Gomes Braga, que era um grande revisor da época, um grande espírita, já desencarnado, e Emmanuel, entre eles discutindo se deveria manter ou não um termo chamado, por exemplo, perda do perispírito. Será que isso realmente não impressionaria de forma equivocada? Depois de muita lição, decidiram manter o que André Luiz escreveu, depois de muita discussão. Mas para a gente perceber que existe uma acuracidade. Nessa época já existia o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida. Dona Ivone já tinha sido a médium que recebeu o livro, mas esse livro só foi publicado 20, 30 anos depois. Tamanho foi o zelo de perceber, será que a nossa sociedade já está pronta para receber um livro? Porque esse livro Libertação, ele também recebeu censura do plano superior, porque existiam alguns locais, que aqui ele chamou de uma cidade estranha, uma cidade devotada ao mal, onde algumas nuances que inicialmente havia sido escrita, ela poderia provocar imagens muito perturbadoras nas pessoas. E essas imagens perturbadoras, elas também são plugs mentais que poderiam fazer com que a pessoa se conectasse a essas regiões. Por causa disso, a espiritualidade amiga pediu então que retirasse por hora. Para a gente perceber então o zelo. Então, tenhamos muito zelo também pelos bons livros, pelos médiuns realmente que manifestaram educação ao longo da vida, de livros que conseguiram superar dilemas terríveis dentro do movimento espírita, mais de 50 anos e ainda são considerados íntegros, foram bem avaliados. A gente tem que ter sempre esse cuidado. O que é que nós nos propomos hoje? Então eu vou pegar algumas frases, algumas que particularmente, então isso vai ser uma leitura minha, que eu achei interessante para refletirmos sobre as nossas atividades enquanto
espíritas, enquanto trabalhadores da casa espírita, de reflexões que o livro trazia e também de situações para a gente poder pensar um pouquinho, pequenos recortes. A delícia mesmo vai ser lá lendo o livro, tá bom? Existem alguns estudos, inclusive, se quem quiser pesquisar na internet, teve alguns grupos que se permitiram, né, ao longo dos anos, fazer estudos, inclusive, de cada capítulo, e ele define lá, muito bacana. Ficam todos convidados a pesquisar também no Google. Eu quero começar com o que Emmanuel escreve lá, orienta Chico, e Chico transcreve isso para Vantuil, que esse é o cerne do livro. O livro tem muita história, mas o livro, o seu objetivo é falar da missão libertadora de Gubbio, um grande trabalhador do plano espiritual, que junto com André Luiz e Eloy é quem vão fazer todo esse trabalho, e eles, na verdade, ele é o instrutor e os dois outros como tarefeiros auxiliando o Gubbio. É também curioso, porque é nesse livro, no 6º livro, somente agora que a gente vê um momento onde André Luiz, de fato, assume uma posição de tomada de decisão de atividade. Antes ele simplesmente acompanhava, estava ali estudando. Nesse livro teve um momento onde Gubbio sai e pede para que ele assuma a tarefa naquele instante. Então é o primeiro momento que a gente vê André Luiz assumindo. Então a gente já começa a perceber aí o traço da maturidade, que ele foi avançando nesse período também. Então Emmanuel diz que o livro fala da missão libertadora de Gubbio, efetuado pela força milagrosa do amor. A história, de forma muito simples, diz o seguinte: havia um drama de uma obsessão muito severa em cima de uma moça chamada Margarida. Se nós pudéssemos contabilizar todos os espíritos que direta ou indiretamente estavam envolvidos no seu processo obsessivo, nós teríamos em torno de 60 espíritos envolvidos. E ela foi em uma época recuada, filha de Gubbio. Em uma outra encarnação ela tinha sido filha de Gubbio, e que embora ele acompanhasse somente naquela época, isso era no Rio de Janeiro, ele teve a orientação de fato em se encaminhar agora para o final dessa obsessão, ou seja, ele acompanhava, tentava atenuar, mas agora surgiu a oportunidade de fazer o desfecho. Nesse desfecho também acontecia uma outra questão, porque ela era obsidiada por uma série de espíritos, que eu falei em torno de 60, mas que eles recebiam ordens de um outro espírito, que era chamado de o Grande Juiz, era o chefe ali de toda aquela falange de grupos dedicados ao mal nessa cidade, que eles chamaram uma cidade estranha. Esse espírito, chamado Gregório, a gente ainda vai conversar um pouquinho, ele tinha uma mãe, que no plano espiritual ela estava em regiões elevadíssimas, Matilde. E aí então chegou o momento de fazer o arremate, de resolver esse problema. Só que aí a grande questão da forma da complexidade desses dramas foi a estratégia utilizada. Porque normalmente a gente acha que a obsessão ela tem que ser, se ela é violenta, a melhor forma de tratá-la é também com violência. Então vai existir aquelas denominações religiosas que vão fazer um trabalho, tem casa espírita que promete um tal de passe que afasta o obsessor de imediato. E isso é uma visão assim muito limitadinha do que é de fato uma obsessão. A não ser que seja uma obsessão muito simples, uma situação dessa. Mas uma obsessão, quando ela tem um outro nível de complexidade, ela envolve muitas almas. E essas almas envolvem também outras almas. E aí, embora que elas estejam obsidiando, não quer dizer que elas tenham sempre o mesmo interesse. E resolver isso é alguém tentar desatar muitos nós, que precisará de cuidado, de zelo, para que os nós não sejam violentados, mas cuidadosamente, carinhosamente desatados, que é a estratégia que eles vão utilizar. O livro ele começa com um prefácio fabuloso. Em todos os livros da série Nosso Lar, as obras são prefaciadas por Emmanuel. Aliás, ele é o grande censor, ele é o grande organizador dessa obra e é ainda orientado pelos planos superiores. Só que esse livro em especial, ele começa seu prefácio com uma historinha. E lá no livro Testemunhos de Chico Xavier, a gente vai descobrir que essa historinha, Emmanuel visitando em uma atividade de amparo e de cuidado de uma certa família, ele vê uma criancinha estudando uma fábula egípcia chamada O Peixinho Vermelho. E ele, ouvindo a criancinha lendo, e ele também lendo o livro, achou ela muito curiosa. Então ele trouxe essa fábula e jogou aqui.
Então a fábula ela é iniciada com o título Ante as Portas Livres. E ele começa a contar toda a história do peixinho vermelho. O peixinho vermelho, ele morava junto com muitos outros peixes em uma pequena lagoa, talvez uma poçazinha. Todo mundo já era muito gordinho, já era cheio de larvas, cheio de lodo, não parava de comer, não tinha muito o que fazer porque a poça também era pequenininha. Mas esse peixinho vermelho, ele era intrigado e ele tinha interesse, de fato, de conhecer outras situações. E ele saiu procurando, até que encontrou outras formas de se aventurar em outros locais. Ele saiu da poça e descobriu o grande oceano da vida. Descobriu um mundo inteiro de peixes muito maiores, de peixes muito menores, de delícias de comida, mas também de monstros. Um mundo completamente diferente, muito maior do que o seu lado. E ele ficou tão encantado com aquilo tudo e, movido por compaixão, decidiu voltar para aquela poçazinha para poder dizer aos seus amigos: tem outro mundo para a gente conhecer, muito melhor do que esse daqui. E ele consegue voltar. Chegando lá, começa então a proclamar esse novo reino marítimo, um novo local onde as pessoas pudessem ser muito mais felizes, onde existia fartura e tudo. E ele começou a falar e todos começaram então a rir. Você acha que a gente vai sair daqui? Não existe. Não existe outra poça igual a essa daqui. Só existe essa, aliás. O Deus Peixe é o único que nos protege. Não existe mais nada além dessa poça aqui. Tudo que a gente precisa estão aqui. Até porque o peixinho dizia que se eles tiverem que ir para lá, tinha um buraquinho. Era uma porta estreita, mas vivia aberta. Mas para isso, os peixes que estavam muito gordinhos, tinham que fazer uma dieta, tinha que reduzir, tinha que emagrecer para poder passar para esse outro reino. Eles então começaram a rir, zombaram da situação, que aquilo jamais aconteceria. O peixinho muito triste, mas ele que já não era mais o mesmo, decidiu voltar, pegou a portinha aberta e estreita e seguiu para o grande oceano. Mais tarde veio a estiagem, a poça fechou, secou e os outros peixes afogaram na sua própria lama. André Luiz fala então, Emmanuel fala que André Luiz é esse peixinho. É alguém que, como nós, estava aqui, todo mundo na mesma poça, mas que ele agora descobriu um mundo novo e agora vinha avisar. É óbvio que Emmanuel se utilizava dessa fábula para trazer também uma resposta ao movimento espírita daquela época, para dizer que, olha, ele é só um peixinho que veio avisar, mas quem quiser ficar na poça, continue na poça. Então ela é uma fábula muito curiosa, muito inteligente, para a gente refletir se nós não estamos presos em falsas verdades. Será que eu não estou achando que a minha família é a única e melhor do mundo? Será que eu não estou me enganando terrivelmente, achando que a minha casa espírita é a única e a melhor do mundo, é a referência? Porque toda grande obsessão começa com essas pequenas palavrinhas. Ah, eu sou 100% família. Salvo a minha, lasco as outras. A minha casa é a melhor, é referência, tudo que os outros fizerem é errado. Só a gente aqui que está com Kardec. Aliás, se Kardec entrasse na porta, é capaz de a gente mandar ele até para fora de novo. Então, a gente começa a cristalizar a ideia de que a nossa poça, o nosso pequeno lagozinho é a grande manifestação da verdade. E essa ilusão, que não é outra coisa do que o orgulho e o egoísmo escamoteado, ela nos provoca graves problemas. Porque cedo ou tarde, na próprio influxo e refluxo da vida, da lei de conservação e destruição, a poça em algum momento vai secar. A morte haverá de chegar para todo mundo. Estaremos nós navegando nos grandes oceanos ou estaremos ainda presos às lamas das nossas ilusórias convicções? Fica a reflexão. O livro começa então, aí eu vou pegar algumas frases muito bacanas, começa com uma que é do ministro Flacos. A gente tem que fazer um parêntese, porque o nosso irmão André Luiz adora nomes esquisitíssimos, né? Flacos, Gúbio, tem outros nomes aí que não dá nem para decorar. Mas aí ele coloca que esse ministro de nosso lar, então uma entidade realmente bastante elevada, faz uma palestra, reunindo um grande grupo ligado a atividades de fato de atendimento na Terra, e ele começa então a falar sobre os grandes complexos das obsessões. E ele nos traz uma frase muito curiosa. Ele nos diz o seguinte: a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. Isso nos remete imediatamente às orientações de Jesus, quando na época em que
Salomé pediu para que ele guardasse um lado do seu trono para o seu filho André, o seu filho Tiago e o seu filho João. Aquilo causou uma comoção entre os apóstolos. Ora, Jesus vai arranjar um espaço melhor para eles dois e a gente. Mais tarde, os discípulos vieram reclamar de Jesus essa situação, e Jesus vai dizer, então, que os príncipes do mundo têm seus governadores, e esses governadores também têm seus outros interesses e são governados por ele. Mas entre nós, entre vós, não serás assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais serve. Então isso nos traz uma reflexão muito grande a respeito da nossa posição enquanto servidor, não só na casa espírita, porque isso aqui é apenas uma poçazinha. É no oceano da vida como é que nós estamos de fato nos comportando. Então a severidade, o rigorismo, a ortodoxia, o método, a intelectualidade pode até ser interessante para quem somente instrui. Aquele que quiser de fato espargir luminosidade, terá que se utilizar dos instrumentos do amor, através do serviço, ou seja, eu me coloco a serviço do outro, não estou em posição de fato somente de instrutoria. Isso nos traz uma reflexão muito grande, nós dentro do estudo, nós diante da vida, a mãe diante dos filhos, os filhos diante dos pais, nós no nosso ambiente de trabalho, nós instruímos e expomos nossa severidade, ou nós servimos por uma causa e manifestamos amor. Então ele nos traz essa grande reflexão, porque isso vai ser a chave da resolução de qualquer processo obsessivo daqui para frente, o amor. O ministro Flaccus continua trazendo outras reflexões, que nós vamos ver ainda. Ele se referindo às regiões de muito sofrimento, das criaturas ainda devotadas ao mal, à perversidade, simplesmente porque ainda estão ignorantes, porque isso é importante considerar, para a doutrina espírita não existe mal, existe somente o bem. Agora, qualquer manifestação da ignorância, ela pode se apresentar como mal, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto temporal, que a gente sempre tem que analisar. Então, ele se referindo a essas criaturas, ele vai dizer, semelhantes criaturas, aquelas devotadas ao mal, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Lembra do exorcismo? Vá de retro, se afasta Satanás, ou a gente lá na reunião de desobsessão tem amor, e a gente morrendo de raiva já porque o espírito estava demorando. Ele vai dizer que eles não se regeneram somente com palavras, necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar preso ficar se degladiando intelectualmente. É muito comum quando a gente especialmente está começando a conhecer a doutrina espírita. A gente conhece alguém de outra religião e aí começa a debater, começa a discutir. Os dois viram até inimigo de tanto discutir para ver quem é o mais inteligente ou quem leu mais livro, quem é que tem mais casca de banana para jogar no passo do outro, e a gente começa ali a conversar, diz, não, porque é sua religião, e começa aquela discussão toda que não vai levar absolutamente nada, que o outro inclusive vai ficar com uma péssima impressão da doutrina espírita e etc. Ele vai dizer que nós só conseguimos provocar regeneração do outro, e a gente tem que pensar em nós mesmos, quando nós somos capazes de elevar o nosso modo de sentir e de pensar. Ou seja, quando nós somos capazes de renovar a nossa perspectiva sobre a vida, a forma que eu enxergo a dor, o destino, pegando o livro de Leon Denis, o dilema, o destino da dor, do sofrimento, a gente analisar todas essas questões, e a minha forma de pensar, de encarar essas situações e naturalmente de agir. Então somente quando eu reformo essa minha perspectiva, a minha forma de agir, de ver as coisas e de me comportar de forma diferente diante dessas coisas, é que eu demonstro de fato regeneração, para a gente não se enganar com quem apenas leu. Ela não é suficiente. Quando chegar no plano espiritual, se houver alguém lá no porteiro da cidade espiritual, ele não vai perguntar qual é a questão 886 do Livro dos Espíritos, não sabe decorado, volta. Não vai ser desse jeito, tá certo? Pelo contrário, o livro vai dizer, nesse livro, que nós nem sequer precisamos dizer nada. Nós somos tomados por um halo, ou melhor, um halo vibratório. A gente está constantemente emitindo essas imagens, projetando aquilo que vem do coração. Então, por isso que no plano espiritual não tem como mentir, a gente não tem como fingir.
E finge pra gente que a gente vive se enganando mesmo, a gente gosta dessas coisas. Então, mais tarde ele vai dizer que nessa atividade tem reclamamos, ou seja, necessitamos, solicitamos, pedimos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Não é ficar aqui só na horizontalidade, porque quem ficar só na horizontalidade vai ficar na poça cheia de lama. É necessário que a gente possa encaminhar o pensamento da criatura para o alto. Se eu vou conversar com outra pessoa para consolar, que seja para o alto, não é para doutrinar no sentido de fazer com que ela conheça, porque o fato de eu saber que existe um plano espiritual, o fato de eu saber que os espíritos se comunicam, o fato de eu saber que a morte não existe apenas para o corpo, é um fenômeno de decomposição, etc., e isso não provoca consolação em ninguém, não. Quem é que leu o livro dos espíritos e se iluminou de uma hora para outra? Não existe esse processo. Quem é que leu o livro Nosso Lar, chorou no final, maravilhado, e no outro dia? Quem é que continuava iluminado? É igual que hoje a gente discute essas palestras, né, sobre, às vezes, algumas questões de empreendedorismo, algumas questões, aquela coisa bem oba-oba, todo mundo bate palma, mão para o braço, bate para o outro, para cima, né, os quadrinhos para um lado, pula, todo mundo emocionado, bate palma, adorei a palestra. Claro, é a mesma coisa que foi para uma academia, cheio de endorfina no corpo, de alegria. No outro dia, mantém-se motivado, porque a proposta do Evangelho é da perenidade da evolução da criatura. Não é eu só consigo ser elevado se alguém me der um passo, só consigo ser elevado se eu estiver chorando com um livro. Aí eu chorando com um livro, morrendo de tristeza, alguém bate na minha porta e eu grito, o que é? Pronto. Ou seja, cadê a alegria? Cadê o movimento de emoção que eu estava lendo o livro? Mas bastou alguém me incomodar um pouquinho, eu já dei logo um coice. Ou seja, qual é o ramo da minha vida? É o da humanidade ou é da bestialidade? A gente tem que discutir intimamente sobre isso. Ele vai continuar então, que a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. E depois vai dizer, nosso mundo reclama não apenas a presença daqueles que ensinam o bem. Então não adianta simplesmente a gente estar aqui falando de uma palestra, estudei o livro, olha que bacaninha, conheci umas palavras novas inclusive, aí a gente começa a discutir, mas o mundo não precisa só de pessoas disso. Ele vai dizer, mas principalmente daqueles que o praticam. É importante que a gente considere sempre que o movimento de renovação e que ele se traduz naquilo que a gente chama de aura ou de halos vibratório, de tonalidades, etc., ela vai se manifestar no sentido mais autêntico da criatura. Eu vou manifestar aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é fruto daquilo que eu pratico. Então, mas não adianta nada eu me encher de discursos bonitos, que pode até ferir os olhos do outro, jogo areia nos olhos do outro, mas se eu não carrego. Mais tarde tem um exemplo muito curioso a respeito disso, da bruxa, para a gente conversar. E depois diz, o Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. A gente vai ver na época em que Jesus também, convidando todos os apóstolos a movimentos de renovação e de trabalho, e alguns apóstolos não conseguiam promover algumas curas, e o que é que acontecia? Jesus dizia, esses tipos de espíritos exigem vigilância, oração. Ele vai dizer também que precisa de jejum e oração, ou seja, necessita de algo mais profundo de vivência de renúncia também. E agora a gente vai continuar com algumas conversas sobre isso e a gente vai trazendo alguns pontos interessantes. Primeiro, ele vai falar que o mundo espiritual atormentado, ou seja, essa região espiritual, ela não fica lá no Japão, ela não fica em Marte, ela não fica do outro lado do Sol, ela não fica em Plutão, como tem livro, inclusive, da literatura mediúnica espírita, que diz que tem espírito que está penando lá em Plutão. Não precisa ir muito longe, não. Os espíritos vão dizer que esse mundo atormentado está aqui do meu lado. Eles estão aqui. Aliás, Kardec e os espíritos já falavam que a população espiritual se acotovela. Sabe o que é acotovelo? Basta a gente lembrar do carnaval. Pega aquele grupo todo, ali é se acotovelar, né? Todo mundo pertinho. Nós estamos numa situação dessa. Então a população espiritual não fica fora, porque ele se alimenta da humanidade ainda perturbada. Então eles estão aqui conosco, eles estão trafegando, trocando impressões e se alimentando, inclusive, de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então é para a gente sempre pensar que o mundo espiritual, quando a gente diz, eu não quero passar pelo umbral, nós já estamos no umbral. O umbral é essa região toda, que vai daqui para baixo.
Ir para regiões elevadas é outro desafio, né, que cada um vai buscar nessa empreitada. Mas que o mundo espiritual, ele está aqui, né, com todos nós. E do mundo, naturalmente, os atormentados. Ele vai colocar também que o inferno é um problema de direção espiritual. Isso é muito interessante, porque quantas vezes a gente não comete delitos, mas a minha intenção era boa? Ou quem nunca ouviu aquele negócio de intenção boa, o inferno já está cheio? Pois bem, muitas vezes nós temos o ímpeto e no pensamento até a boa intenção, mas a gente conduz ela errada. Nós vamos ver no livro que os discursos de Gregório, o chefe da região espiritual dessa cidadezinha dedicada ao mal, e de todos aqueles que lhe eram assessores, são discursos belíssimos, cheios de impressões interessantíssimas sobre a justiça, inclusive a justiça divina, mas eles miravam para o canto errado. Então a gente tem que compreender que o simples fato de eu conhecer alguma coisa, mas não tenho amor suficiente, eu posso estar mirando para o lado errado. Quando nós vemos, por exemplo, o nosso irmão Hitler com grande habilidade de movimentar massas, né, uma grande habilidade de oratória, de magnetizar as pessoas, de manifestar um pensamento que era de todos, não era só dele, nós vamos ver que esse espírito, no dia que ele se devotar ao bem, essa habilidade de magnetismo ele não perde não, ele apenas mira agora para o alvo certo. Então ele certamente será uma pessoa que fará grandes coisas no futuro, agora evangelizado, agora tomado pelo bem, porque as nossas habilidades, as nossas competências, elas não se perdem. Aquilo que eu desenvolvo, por exemplo, de habilidade de síntese, quando eu vou fazer um algoritmo e eu tenho que normatizar aquele monte de coisa, de normalizar para diminuir, quando eu vou ali fazer, sou letrado na parte de português, de outra língua, e eu tenho que desenvolver novos vernáculos, quando eu sou um físico e tenho que pensar na grande lei de atração e de repulsão de tudo, essa minha habilidade, ela não se perde. Eu apenas devo conduzir, porque o mesmo conhecimento da física que promove hoje a cura de tantas pessoas na radioterapia foi o mesmo que foi utilizado para uma bomba atômica. É o mesmo conhecimento, ele só estava encaminhado para o canto errado. Então o inferno é um problema de direção espiritual. Aqueles que estão lá são as pessoas que estão olhando para o lado da perversidade, para o lado do ciúme, para o lado da arrogância, aqueles que exercitam tudo isso. E quem está no bem são aqueles que estão focados do outro lado. Então, em algum momento, o processo de evangelização da pessoa, às vezes nem vai exigir que ela faça grandes movimentos, vai pedir somente que ela olhe para outro local. Tanto é que a gente vê grandes pessoas, por exemplo, Paulo de Tarso, toda a sua habilidade, toda a sua energia que ele apresentava na época, na defesa de Moisés, ele não perdeu. Ele apenas reorientou agora para Jesus e fez o que fez. Toda a história da cristandade foi renovada à luz dele. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão de raios de amor em nossos semelhantes. Então não adianta a gente conversar com um espírito perverso ou alguém que carrega a perversidade, porque o problema é só de ter um corpo no teu corpo, né? A perversidade continua porque ela não está no corpo, ela não é genética, ela é da alma. Então, somente quando a gente consegue exalar um amor que realmente a gente desenvolveu sensibilidades para com ele, quando a gente de fato começou a acreditar no grande potencial de renovação desse amor, e quando eu vivo esse amor, é que eu sou capaz de fato de emitir luz que possa sensibilizar o outro. Mas claro, a minha luz, ainda que eu desenvolva e me torne um sol, ela não vai ser suficiente para iluminar o outro. Isso é tarefa pessoal e intransferível. Cada um vai ter que assumir a sua própria cruz e iluminar a si próprio. Ele vai dizer, o livro continua falando sobre essa cidade estranha e os filhos da revolta, então de uma cidade toda realmente feita com os fluidos e com a presença de entidades ainda vinculadas ao mal, ou criaturas ainda muito cheias de culpas, ou ainda o coração enegrecido de emoções muito destrutivas, o pouco autocontrole. E que essas criaturas, elas são muitas vezes escravizadas, dominadas mentalmente por outras pessoas também, como era o caso do Gregório. O livro também nos traz uma outra reflexão, que é de que todos nós nos solidarizamos no bem e do mal,
Então, a humanidade toda, ela é constituída de uma grande teia, onde os filamentos são correntes muito fortes de solidariedade. Solidariedade no sentido de que eu me comprometo com o mal do outro quando eu acredito nele, mas também eu me solidarizo do bem com o outro na hora que eu também acredito e exerço esse mesmo bem. Então, nós todos estamos imantados, desde as criaturas mais elevadas desse planeta até as criaturas que ele vai chamar mais trevosas, que alguns vão chamar de dragões, um termo muito mais para representar o sentido reptiliano, ou seja, um sentido mais primitivo de entidades que estão devotadas ao mal, às vezes há milênios. Olha o que é, entidades devotadas ao mal há milênios, mas em algum momento eles também haverão de converter-se, de melhorar-se, porque foi o que aconteceu com Gregório. Mais na frente a gente vê aqui. Vou dar um pulinho aqui só por causa da ordem. Do caso Gregório. Gregório, que se fala, era um espírito vinculado ao mal de muito tempo, assumiu inclusive posições eclesiásticas no século XVI, muito preponderantes, e que nas últimas encarnações ele foi inclusive um grande senhor de escravos. A maioria dos escravos, tamanho era a severidade e o mal sobre eles, que a maioria desses escravos inclusive foi atraído para essa região espiritual e continuavam escravos dele. A gente percebeu que era um espírito onde tinha uma grande habilidade de magnetismo e muito inteligente, porque às vezes a gente pensa que o mal é bobo, não é não, o mal também pode ser inteligente, pode ser perverso. E aí esse Gregório, né, ele então atuava nessa região, e quando André Luiz e Gúbio, no plano espiritual elevado, lá em Nosso Lar, eles vão numa região onde eles recebem espíritos mais elevados, que foi o caso de Matilda, onde ela se materializou. Porque a gente pensa que no plano espiritual todo mundo vê todo mundo, não é não. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, nós não estamos vendo alguns espíritos que estão aqui, no plano espiritual eles só vão ver os espíritos que estão na sua vibração para baixo. Os espíritos mais elevados são para ele também invisíveis. Matilda, que era a mãe de Gregório, ela teve que se materializar, igual como tem as reuniões de materializações espíritas também. Então ela se materializa, luminescente, e faz o plano junto com Gúbio. Muito interessante, porque Gúbio ele vai se infiltrar na cidade espiritual, inclusive como trabalhador de Gregório. E lá ele vai começar do jeito que tem aquela maçã podre que começa a fazer fermentar coisa ruim no meio do ambiente de trabalho, aquela pessoa que começa o cochicho, pronto, Gúbio vai fazer o contrário. Ele entra no meio da maçã podre, mas começa a fermentar coisa boa, e as coisas vão se transformando. Interessantíssimo. Não vou entrar em muito detalhe para ninguém perder as maravilhas do discurso. Ele nos traz algumas lições preciosíssimas sobre o perispírito, porque essa equipe, né, Gúbio, André Luiz e Eloy, eles saem de Nosso Lar e vão para essas regiões de perversidade, que essas regiões são montadas com energias muito difíceis. Tanto é, se de um lado a gente vê Nosso Lar com essas imagens bem bonitinhas como essa daqui, campos verdes, florido, luz, nessas regiões tudo tem um traço plúmbio, tudo tem um traço que denigre. Então não eram árvores, eram arbustos. Os animais, inclusive, se alimentavam daquelas energias mais negativas e eram animais com traços mais feios. Espíritos, né, envolvidos em regiões realmente de bastante sofrimento, que a gente não vai descrever, cabe lá, até para a gente não ficar com a imagem um pouco ruim, mas que eles vão descendo. E à medida que eles vão descendo, eles vão trocando as suas energias, respirando aquele ar, porque era necessário que eles se camuflassem. E aí é curiosíssimo, porque se Gúbio era um espírito que apresentava toda a dignidade, na hora que ele soltava as energias e se alimentava, né, respirava aquelas energias de lá, ele começava a aparecer mais velho, mais sujo e mais doentio. Se dizer que ele ficou pálido, André Luiz também, ele começa a sentir um pouco mal, e é muito interessante, mas ele diz, mantenha a dignidade, porque são os fluidos que são negativos, mas não são os seus. Mantenha o pensamento impresso. Isso é interessante, porque às vezes a gente tem reunião mediúnica e um médium às vezes tem um contato com energia ruim. Ave Maria, não aguento mais não venham mais. No primeiro contato, alguém vai aplicar um passe e de repente aplicou um passe numa pessoa que não estava bem naquele dia e que é função dele, inclusive, atuar dessa forma, diz, vixe, mas as energias estão muito pesadas. Nem era nada, mas a pessoa se iludiu que era realmente muito extraordinário, muito maravilhoso. Às vezes a gente só quer palmas. Então, não deem palmas, tá?
Mais tarde ele vai discutir sobre o halo vibratório, é o que a gente chama de aura. Essas energias elas se manifestam constantemente à luz das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e é em cima disso, inclusive, que os espíritos das trevas, ele faz a avaliação. Ele analisava com um aparelhinho, inclusive, se percebia. Aí teve o caso, por exemplo, de uma moça que ela havia assassinado seus 4 filhinhos. E aí o juiz vai dizer então, o juiz das trevas, né, vai dizer então que ela realmente tinha se equivocado e o que ela fez era típico de um animal. E começou a chamá-la de loba, de loba, de loba. E o tamanho e o poder magnético desse espírito era tão profundo que essa mulher começou a mudar suas feições e foi se transformando no que a gente vai chamar no caso de licantropia. Ela modifica seus traços para parecer com um lobo. Então é um caso de obsessão muito severo, uma escravização muito severa. Casos raros, eu espero, né? Mas são casos muito, muito difíceis. A gente vai ver na literatura o caso de Nabucodonosor, o rei de Nabucodonosor, onde ele passou 7 anos se comportando como um lobo ou foi como um porco. Ele estava sob um processo severo de obsessão, de zoantropia, né? Licantropia no caso se for de um lobo. Então isso ele vai colocar como possível. Agora a gente está imaginando aqui, lembre que se lá em Obreiros da Vida Eterna ele falou de obsessão, no livro Libertação ele vai falar obsessão no sentido mais profundo, mais pesado. Ele vai falar da perda do perispírito, quando um espírito, ele, por exemplo, habitando o nosso lar, e ele aprendeu o que aquela região ou aquela situação lhe oferecia, e era necessário agora que ele alçasse voo para as regiões ainda mais sublimes. O perispírito, então, ele se desfaz, ou seja, ele troca a matéria por outra tão rarefeita que a impressão é que o espírito perde, inclusive, o perispírito, que foi a discussão lá, né, com a FEB e tudo, mas que ficou o termo. Mas existe a perda do perispírito, que alguns vão chamar dentro do misticismo, né, da segunda morte, e outros vão chamar também que se perde o perispírito em processo de decadência. O espírito, ele de tal forma perde a sua dignidade que ele inclusive assume formas ovoidais, ele vai dizer, que são utilizados em processos obsessivos, que a gente vai chamar de ovoides. São espíritos que eles ficaram presos numa monoideia. Então na cabeça dela só existe um eco, ódio, 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 raiva, seja qual for a ideia, e que eles são utilizados para vampirizar, né, sugar energias de outros. Nós estamos falando de casos realmente muito graves, tá, gente? Não é todo mundo, se eu dormir hoje alguém vai me transformar num ovoide, não é nessa situação. Então as situações são outras. Ele vai falar das lutas psíquicas, que ele vai narrar o caso de uma família onde a mulher tem um profundo ciúme dos homens, do homem, né, do marido dela, e ela o envolve em teias e energias assim, demoníacas, né, de traços, a energia envolve, cria um colapso dentro da casa. Isso acontece então no nosso dia a dia, quando a gente não adestra bem as nossas emoções. Ele vai falar que as obsessões e as desobsessões são profundamente planejadas, então existe, do mesmo jeito que espíritos dedicados ao mal, ele planeja muito bem como é que a gente vai fazer, inspirar as mais ideias naquela pessoa. As regiões elevadas, os bons espíritos, eles também fazem tudo muito planejado. Isso é importante para a gente considerar, e aí isso é para a gente, todos nós que participamos de reunião mediúnica, porque às vezes acontece uma situação de um espírito elevado para uma reunião mediúnica, e aquele espírito, naquele dia, ele se liberta, ele ganha consciência do mal que ele estava fazendo, do tempo que ele estava perdendo no mal, e aí às vezes na reunião mediúnica, os médiuns, a gente sai todo feliz, olha aí, libertamos a criatura, a gente promoveu o bem, iluminou o coração da criatura. Eu acho que os espíritos devem ficar olhando para a gente assim, com muita pena, muita misericórdia. Quando a gente tem que entender que o processo ele é muito mais amplo. O caso, vou contar o final da história, olha o spoiler. A gente vai ter o caso do livro, que, né, a história que no final Gregório ele se renova no bem com a mãe dele. Mas Matilde já estava no encalço dele há 500 anos. E ela estava muito feliz, porque nos últimos 50 anos, ele não deixou de ser mal, não deixou de obsidiar ninguém, mas ele estava um pouquinho entediado. Ela aproveitou o gatilho para poder fechar o negócio, pegar o filho pelo pé, porque ele estava levemente
entediado, olha a situação. Aí Matilde trabalha, coitada, feita uma desgraçada, há 500 anos, aí vem uma reunião mediúnica, a gente acha que libertou o Gregório em 10 minutinhos de palavra. Então isso é uma ilusão, é uma obsessão. O grupo que estiver pensando isso está obsidiado, né? Uma severa ilusão. Não acontece desse jeito. A gente entra numa janelinha do processo desobsessivo. Os espíritos já trabalhavam antes, trabalham lá no dia, considerando que a gente não dê trabalho também, e depois eles trabalham mais para a libertação da criatura. Nunca ouvi falar de nenhuma reunião mediúnica onde o espírito benfeitor, o guia, depois venha dar satisfação do que eles estão fazendo no plano espiritual. Então, a grande lição nossa na reunião mediúnica, aprender para não ser um Gregório. Não ser como aqueles que vão lá chorar e sofrer, como acontece às vezes a gente voltar. Meus irmãos, sabe aquela história todinha? É verdade, eu é que não acreditei. Né? Então ele vai dizer que as nossas emoções, eles imantam tudo, a ponto de alguns locais onde André Luiz foi, e ele diz que existia lodos nas paredes, energias doentias provocadas por nós. Aí vem aquele nosso irmão, vamos incensar a casa, vamos passar sal, vamos usar cristais para tirar as energias. Pode ser muito bonito e uma muleta psicológica interessante para conduzir o pensamento da pessoa para livrar. Mas se a fonte do mal, que sou eu, estou ali dentro da casa, então a lama vai estar tomando conta de tudo, todo instante. Por isso que o grande projeto nosso da Casa Espírita é que a pessoa se renove. Aí a gente pega a fala de Emmanuel, não existe outra terapêutica, ainda que mais demorada e dolorosa do que a conversão do Evangelho, porque somente essa é definitiva. Então não adianta enferrujar a casa todinha com sal grosso que a pessoa passa em tudo que é canto, isso não vai resolver o problema. Se naquele dia você acreditou, tudo bem, mas aquilo passa, as emoções, a fonte não resolveu, o problema também não resolve. Aí ele tem um outro momento onde a Margarida, que é a menina que recebe a obsessão, ela é levada para os hospitais, e aí tem médico que é mal inspirado para piorar a situação, e tem médico que é bem inspirado. E aí termina o capítulo muito interessante ele dizendo, se os médicos orassem, mostrando que todos os médicos têm assistência espiritual, compatível com aquilo que ele carrega no coração. Então, se a gente quando chegar agora nos consultórios vai perguntar, o senhor ora para saber se realmente a inspiração é boa ou não, tá? Tem um outro caso, que era o caso da menina que era cheia de inveja, de ciúme em cima do marido, pronto. André Luiz disse que ela era uma mulher muito bonita, era a segunda esposa do marido, era muito bonita, muito bem trajada, ele vai dizer que a pintura do rosto era muito bonita, a maquiagem, os pratos, uma mulher muito requintada. Mas quando chegou de noite, todo mundo dormiu e ela saiu do corpo, ele disse que quase corre, era uma bruxa. Para a gente perceber que essas feiçõezinhas bonitinhas, elas são passageiras. A beleza, na verdade, é uma janela muito pequenininha na nossa existência. Não, a beleza no sentido assim da juventude, essa coisa toda, isso mais cedo vai passar. O importante é que a gente exale um outro nível de beleza. Porque no caso dessa mulher, ela espantava os outros com a feiura espiritual que ela carregava. Então o rosto era deformado, os cabelos desgrenhados, e não tem chapinha, não tem bob, não tem maquiagem. A maquiagem é agora com o Evangelho. Um outro caso que era da mãe suicida, um caso muito interessante, a mãe já havia se suicidado, mas com saudade do filho, ela ficava constantemente próxima ao filho. Só que as energias dela eram tão difíceis, tão enfermiças, que ela começou a adoecer o próprio filhinho. Então houve todo um projeto de trabalho para poder inspirá-la, para dizer, minha irmã, ainda que você ame seu filhinho, a sua presença está causando problema. Vamos se melhorar e depois volta para continuar a sua maternidade. Muito bonito, muito emocionante essa história toda. Então, deixa eu só ver, já estamos terminando. Né, o penúltimo parágrafo. Daí a gente vai... Isso aqui que eu falei, gente, é até a metade do livro. Ainda tem a outra metade, mas a gente não vai trazer tudo. Então, mas o que acontece até a metade do livro é ele vai apresentar todos os perfis que ele vai trabalhar. Daí para frente, ele vai começar a desatar os nós. Muito curioso, porque é muito interessante você ver um espírito elevado, que se camufla, inclusive, através de fluidos muito doentios, entra dentro de uma organização criminosa do plano espiritual para começar a fermentar o bem, coisa que a maioria de nós faz o contrário. Então ele começa a fermentar o bem e começa a resolver, e começa a descobrir que muitos espíritos envolvidos no mal, às vezes estavam ali por causa de raiva, por causa de uma outra situação, porque prometeram para ele que ajudaria um filho que estava preso,
outro que estava enfermiço, outro que estava louco. E à medida que Gúbio vai oferecendo auxílio, essas tramas vão se resolvendo e aí eles vão se transformando também em amigos de Gúbio. Eu vou fazer um parêntese muito interessante. Existe uma médium brasileira, né, já desencarnada, Dona Ivone do Amaral Pereira. Particularmente tenho um carinho gigantesco, fantástico por ela, acho ela maravilhosa. E aí a gente vai ter um caso muito interessante, porque se conta a história que ela tratava com tamanho carinho, mas não é só ela tratava, ela devia exalar tanto carinho pelos obsessores, que às vezes os obsessores nos dias, e ela teve uma vivência, a vida dela foi uma vida muito complicada, muito expiatória, né? E aí ela dizia que nos dias que ela estava às vezes em profunda solidão, em sofrimento, os obsessores que eram tratados na reunião mediúnica chegavam para ela e dizia: Dona Tuti, que era como eles chamavam na intimidade os obsessores, Dona Tuti, por que eu não aguento ver a senhora sofrendo desse jeito? Me diga o que é que eu posso fazer para ajudá-la. Aí ela aproveitava e dizia: liberte fulana. Aí eles: peça qualquer coisa. Ela eu vou matar, mas eu sinto pena da senhora. Para a gente perceber que os brutos também amam. Não existe ninguém longe da manifestação do amor. Não existe ninguém que é completamente mau, porque Gregório aparentemente era mau, mas bastou a mãezinha dele, que ele não via há muitos séculos, aparecer, o negócio se transformou. Tá? Então, muito interessante. Isso não quer dizer que é só a mãe que resolve não, tá? Porque às vezes tem espírito que a raiva, o problema dele todo é a mãe. Aí quando o povo, a gente diz assim: pense na sua mãezinha, aquela desgraçada, né? Não, a gente não vai ficar preso a isso aí. O que é mais, a gente vai pegar os últimos textos agora de Gúbio, muito interessante, quando ele vai orientar André Luiz. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Lembra de alguém que diz: eu tenho fé, e acha que vai passar no concurso sem nem se inscrever só por causa da fé? Bom, aquela pessoa que não faz nada, eu só orando e achando que a divindade vai se manifestar para poder resolver o problema, não resolve. A alma da realização é o esforço. Em razão disso, ainda aqui no plano espiritual, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Quem perseverar até o fim será salvo. É o que tem escrito, inclusive, lá no livro das Revelações, o Apocalipse, que a gente é convidado a viver num mundo de turbilhão de todo jeito. Mas a gente não é convidado, às vezes, a resolver a situação. Ele só pede que a gente resista um pouquinho ao mal, que a gente não engrosse as fileiras, a gente possa, de fato, servir um pouco mais no bem. Então ele vai dizer: aquele que resistir até o final será salvo. E por último, aí a orientação lá do finalzinho, das últimas passagens, acho que é a última frase, inclusive, de Gúbio para André Luiz, quando vamos dizer: encerramos o caso, vamos agora para o outro. Ele diz: nunca te esqueças que o amor vence todo ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Então é importante que nas nossas atividades, nas nossas lutas, às vezes lutas que a gente tem que se armar, nós nunca nos armemos com as armas do outro, que às vezes é da violência, que às vezes é da intriga. É necessário que a gente possa se utilizar das armas do amor, porque ele vai dizer: somente o coração que de fato sente, crê e vivencia o amor é capaz de deslocar luz suficiente para apagar as chamas do ódio, do sofrimento. Então, meus irmãos, convido a todos, de fato, que façam a leitura desse livro. Vale muito a pena, é um livro realmente muito interessante, mas que, sobretudo, ele possa significar libertação nossa. Não que a gente imponha ou solicite exatamente ao outro que nos desobsedie, porque, no final das contas, isso é tarefa própria de cada um, no seu cota de esforço, de trabalho, de realização, de libertação e do que a gente chama de desobsessão. Que possamos servir no bem sempre, estimulados com Jesus. Muita paz.